Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos gravando, processando mais um vídeo, gravando aqui para a nossa edificação espiritual. Esse é o nosso maior objetivo, trazer edificação através das páginas sagradas da Palavra de Deus. E nesta ocasião eu queria convidar você, meu amado irmão e amigo, que tiver a oportunidade de ler comigo um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 4, versículo 37 e 38, que diz assim a Palavra de Deus: Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Se fôssemos colocar um tema para essa reflexão espiritual, meu amado irmão e amigo, colocaríamos assim: provação, uma permissão para aperfeiçoamento. Em outro vídeo que gravamos, falamos sobre a experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus para que se desenvolvesse o fruto do Espírito Santo que não existia na vida de Pedro. Um exemplo, o fruto da paz, do amor ao próximo. E isso aconteceu depois da aprovação. A gente folheando a Bíblia Sagrada em uma outra ocasião, em outras ocasiões, melhor dizendo, a gente podemos contextualizar que Pedro processou este fruto depois das provas, das adversidades que Jesus permitiu no decorrer da vida de Pedro, para que ele se aperfeiçoasse, como diz o tema que eu passei para os irmãos, não é isso? E queríamos aqui extrair outra grande lição, com esse mesmo tema, Queremos extrair outra grande lição com esse mesmo tema: provação, uma permissão para aperfeiçoamento. Jesus permitiu essa grande provação aqui na vida de Pedro. O mar estava revolto, o vento era contrário, eles estavam já para perder a sua vida. Jesus permitiu que ele estivesse numa situação que ele fosse já à beira da morte. Os seus recursos se acabaram, os recursos humanos se acabaram. Muitas vezes Jesus permite que aconteça isso na nossa vida, os nossos recursos se acabem, as portas se fechem, as forças vão embora, E para que se desenvolva, é Ele tratando conosco, para que se desenvolva algum fruto, para que a gente valorize algo da parte dele, E eis a lição aqui que eu queria extrair aqui da Palavra de Deus. Nessa ocasião aqui, os discípulos não estavam valorizando o altar oculto, porque você há de convir comigo, que nós servos de Deus temos dois altares. O primeiro altar é o altar público, É o altar que nós contamos as bem-aventuranças que recebemos da parte do Senhor Jesus, Recebemos as bênçãos. É o altar quando a gente chega no círculo de oração, um exemplo, e a gente vai contar as bênçãos recebidas. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, se congratular, se alegrar no Espírito e render honras e glórias ao nome do Senhor Jesus por conta das bênçãos recebidas. Isso é muito bom. Mas eu queria passar para você um segundo altar, que todos nós, todo cristão aprovado por Deus, ele tem que ter. O primeiro é o altar público, o segundo é o altar oculto, conforme Mateus 6:6. Eu queria ler esse texto para nossa edificação, bem rápido. Mateus capítulo 6 e versículo 6.
Diz assim a palavra de Deus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Tá certo? O Pai que vê o que está oculto, ou seja, existe um momento em que a gente temos que estar com o nosso Mestre a sós, no lugar à parte, para buscarmos a sua face, certo? E ali se dá, como Jesus disse aqui, não é? Versículos em São Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fala de isolamento, né? Ora ao Pai celestial em oculto. Veja só. Então, estamos falando do altar oculto. Os discípulos nessa ocasião aqui, eles não estavam valorizando esse altar oculto. Veja que quando eles iam para a oração com Jesus, uma certa ocasião Jesus foi para o monte e eles, em vez de orarem, não é? Eles eram para estar intercedendo, não é? Eram para estar em oração, não é? Velando em oração com Jesus. Mas diz a palavra de Deus que eles dormiam porque os seus olhos estavam pesados. E Jesus foi e acordou eles e disse: vocês nem uma hora podem orar comigo? Está vendo? Então, os discípulos não estavam valorizando esse altar. Eu abro um parêntese para dizer a você, meu amado irmão e amigo, quando nós não valorizamos o altar oculto, o Senhor nos leva por caminhos que vai nos fazer valorizar este altar oculto, como Jesus fez com os discípulos. Aqui nesta ocasião aqui, não é que eles estavam já para perder a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus levou eles permitiu que eles passassem essa provação, para que eles valorizassem esse altar. Eu pergunto a você, meu amado irmão e amigo, onde estavam as multidões nesta hora aqui? Jesus estava no barco com os discípulos, só existiam eles ali no meio do mar, não tinha multidão, não tinha ninguém ao redor. Então Jesus, o que é que nós aprendemos aqui? Eis aqui a grande lição que eu queria passar para vocês, né? Passar para você, meu amado irmão e amigo, é que quando nós não valorizamos o altar oculto, Jesus, ele como amigo fiel, porque Jesus sabe que nós não conseguimos viver, né? Jesus sabia que os discípulos não conseguiriam viver sem oração. Jesus os levou para a oração. Jesus os levou para o altar oculto. Só estava Jesus e os discípulos aqui nesta ocasião. Altar oculto. Tá vendo? Tá vendo porque Jesus permitiu aquela tempestade todinha? Tá vendo porque Jesus levou os discípulos para aquela situação? Tá vendo porque Jesus permitiu que a vida deles, né, eles tivessem já para perder a sua vida? Jesus teve que permitir aquilo tudinho para aperfeiçoamento, para que eles dessem valor ao altar da oração oculto. E aí eles correram para os pés de Jesus. E bem-aventurado é aquele que corre para os pés de Jesus ainda quando está sendo provado. Bem-aventurado, como os discípulos, né? Correram para os pés de Jesus. Mestre, não te importa que morramos, que pereçamos? Glória seja dada ao nome de Jesus nesta ocasião. Não existia mais ninguém ali, era Jesus e os discípulos, altar oculto. Jesus teve que permitir aquele altar para que ele chegasse a uma situação de valorização. Para que eles valorizassem o altar, Jesus teve que permitir que eles passassem por aquele infortúnio. Está vendo? Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, em Naum,
capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. É por conta disso, né? É por conta disso, por conta da desvalorização nos princípios, nas coisas de Deus, nas obras de Deus que o ser humano dá. Aí ele, como um pai que corrige o filho, ele corrige também, né? E o apóstolo Paulo entendeu quando Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, que representa as adversidades, né? Representa as provas, as adversidades. Paulo entendeu isso e, sendo revelado pelo Espírito Santo, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele disse assim, quero ler esse texto para a nossa meditação. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Tá vendo? Porque Jesus está te provando, porque Jesus está me provando, porque vai produzir a paciência. E a paciência é a experiência. Paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Sem cruz não se processa, né? Nem a paciência, nem a experiência e nem a esperança. Foi por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta. Porque sem cruz, evangelho sem cruz não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho tem que ter cruz, porque sem a cruz não tem paciência, não tem experiência, não tem esperança. Né? E aqui na vida de Pedro, no capítulo 4, versículo 35 de Marcos, a gente vemos na vida de Pedro, e eu quero incluir a vida dos discípulos, mas em específico, né, vamos incluir a vida dos discípulos, dos 12 discípulos, né, dos 12 apóstolos. Jesus permitiu aprovação, caminhos e meios para que eles valorizassem mais o altar ao culto. Glória a Jesus. Quando nós não valorizamos o altar ao culto, só valorizamos o altar público, o Senhor nos leva até o altar ao culto. E muitas vezes é doloroso, muitas vezes nos traz desconforto, mas não é para a morte. Eu venho da parte de Deus, meu amado irmão e amigo, dizer a você, o que você está passando não é para a morte. Não é para a morte. É para conserto. A palavra castigar, no latim, é tornar casto, é tornar puro. Louvado seja Deus. As provações do Senhor não é para matar, é para nos... É como um diamante, não é? Como um diamante, para nos... Como quando o profissional vai lapidando o diamante até ele ficar no estágio maravilhoso de apreciação, não é? Assim somos nós. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe.